En esta noite, não é fácil o que eu quero falar para vocês, especialmente para a Igreja Selur, para nós que estamos aqui, mas também para vocês que nos estão visitando, mis queridos visitantes, vale a redundância. O Senhor tem falado muito em meu coração em quanto à obra do Senhor em nossas vidas e como nós buscamos ao Senhor, como nós temos investido o tempo para buscar ao Senhor. E pareciera que o Senhor não tem uma resposta. Pareciera como que o Senhor estivesse calado. Pareciera como que o Senhor não estivesse manifestando sua obra em nossas vidas. Parece. Eu quero levar-los a vocês em Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Se você está achando que eu estou falando em línguas, na verdade estou falando em um português mau, tá? Não sou tão espiritual assim. É só a graça de Deus que me tem aqui diante de vocês. Amém? Éxodo capítulo 3. Você tem? Vamos ler? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levantou o rebanho atrás do deserto, e levou o rebanho do trado do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, lo que nós conhecemos como Monte de Sinaí. Monte de Horebe, um monte de Sinaí, e aqui está falando o monte de Deus. Este monte donde Deus deu a Israel sua lei, revelou seus mandamentos. Versículo 2, e apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E aqui a expressão, o anjo do Senhor, nos está falando de uma teofania de Deus. Há três expressões que a Bíblia vai falar em quanto a anjo. Uns anjos, um anjo e o anjo. E quando a Bíblia nos fala o anjo do Senhor, referentemente se está referindo a uma teofania de Deus, que Deus está manifestando representado por um anjo, representado por uma criatura, um anjo. E ele estava em uma chama de fogo em meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no meio do fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virei para lá, e virei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Assim que Deus chamou a atenção a Moisés por meio de algo, de uma coisa que era estranho a los olhos, que não era comum. E Moisés foi lá a ver o que estava acontecendo. Versículo 4. E vendo o Senhor que se virava para ver, bramou Deus a ele em meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E respondeu ele: eis-me aqui. E aqui a referência, e isso o anjo do Senhor faz menção no versículo 4 que este anjo era Deus. E ele, quando viu a Moisés, ele gritou, clamou a Moisés dizendo, e Moisés respondeu: eis-me aqui. E é assim como Deus se encontra conosco. E qual será a nossa resposta? Será: eis-me aqui, Senhor? Continuamos e disse:
no te llegues para acá. Tira los zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Donde Dios está, Dios santifica. Donde Dios está, es un lugar santo. Y treme diante del Señor toda tierra. Treme diante del Señor su iglesia. Treme diante del Señor todos aquellos que están en este lugar. Porque si el Señor está en este lugar es santo. Santo, santo, porque el santo está en este lugar. Reverencia a Él. Treme a Él y a su palabra. Mi autoridade de que em esta noite eu vou falar para você não vem de mim, vem da autoridade da palavra do Senhor. Por isso você tem que estar atento. Por isso que hoje estou tremendo diante de vocês. Versículo 6. E disse mais: Eu sou o Deus de tu pai. E esse encontro que Moisés teve com o Senhor, ou Deus teve com Moisés, foi para revelar-se. E ele se revelou a Moisés de la seguinte maneira, de la seguinte forma: Eu sou o Deus de tu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E Moisés descobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Todos aqueles que se encontraram com Deus tremeram. Todos aqueles que tiveram uma visão diante de Deus se sintieron indignos de estar em sua presença. Isaías, quando teve essa visão diante do trono do Senhor, ele falou: ai de mim! Ai de mim! Que se eu fosse julgado por o Senhor, eu seria encontrado culpável, o culpado e digno de ser castigado. Quando Daniel se encontrou em la visão com Deus, Daniel fala a Bíblia que ele caiu como morto. Ninguém suporta a presença de Deus. Ninguém suporta a glória de Deus. Não há quem está diante de Deus e viva, porque Ele é santo, santo, santo. E muitas vezes nós cantamos, eu também canto. Eu quero na sala do trono, quero ver tua face. E nem sabemos o que cantamos. Nem sabemos o que nós cantamos. Moisés estava diante de Deus e cobriu seu rosto. Tremeu diante de Deus. Ninguém é digno de estar diante dele. O Senhor está aqui. Você treme a sua presença? Será que nós cobrimos nosso rosto? Porque tememos de ver al Deus de glória e dizer: eu sou indigno de estar diante desse Deus da glória? Temeu olhar a Deus. Deus se apresenta diante de Moisés dizendo: eu sou teu Deus de tus pais. Ele se está revelando. Esta experiência que Moisés teve com Deus foi uma experiência gloriosa, como nosso encontro com Jesus. Quando não nos encontramos com Jesus, Jesus diz: eu sou teu Salvador. Eu sou teu Salvador. Versículo 7.
E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição de meu povo que está em Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa de seus exatores, porque conheci as suas dores. E o que Deus está dizendo a Moisés: Moisés, eu não sou indiferente ao clamor de meu povo, eu não sou indiferente ao dor de meu povo, eu não sou indiferente, Moisés, eu conheço a aflição de meu povo. Deus em esta noite te está dizendo: eu conheço tua aflição, teu dor, eu não sou indiferente. E a palavra do versículo 7 diz: tenho visto atentamente. O que faz pensar a você quando Deus diz atentamente? O que faz pensar de Deus quando Ele diz: eu conheço teu dor, tua aflição, tu clamor atentamente? É que Deus está atento a teus orações. E muitas vezes achamos que Deus é indiferente porque não estamos recebendo alguma resposta. Mas Deus está atento. Israel, el povo de Israel, estive 400 anos de escravidão na terra de Egito, 400 anos do clamor. Quantos anos você está clamando ao Senhor? Quanto tempo você está orando ao Senhor? Quando Daniel estava orando ao Senhor por seu povo, a Bíblia diz que 21 dias Daniel orava. A Bíblia diz que Deus já havia escutado sua oração. Deus não é indiferente. Deus conhece. Versículo 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, de uma terra que emana leite e mel, e o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, e do pereceu, e do eveu, e do jebuseu. E todos os feus aqui, né? Quantos nomes, amorreu e todos os demais, né? Então Deus está respondendo à oração de seu povo. E Ele diz: eu vou descer, e eu vou livrá-los. Meu irmão, mas a expressão eu vou descer e vou livrá-los está dizendo que Deus vai fazer uma obra maravilhosa, uma obra gloriosa. E aqui está expressando seus planos para Moisés. Esta experiência que Moisés está tendo com Deus é para Deus mostrar a Moisés qual era seu plano para com o povo de Israel e para com Moisés também. Quando você tem uma experiência com Deus, meu irmão, é porque Deus quer revelar seus planos para tua vida e não precisamente para você, não precisamente enquanto seu plano vai ter com tus sonhos, mas sim com aquilo que Ele quer fazer com as pessoas de sua alrededor. Deus não se revelou a Moisés para cumprir o sonho de Moisés. Deus não se revelou a Moisés para cumprir sus desejos de Moisés. Deus se revelou a Moisés para mostrar sus planos a Moisés, o desejo de Deus para livrar a Moisés, para livrar al povo de Israel. E o que Deus vai fazer com tua vida quando você vai ter uma experiência com Deus, é porque Deus quer fazer alguma coisa contigo para com os demais. Nunca egoístamente. Deus não satisfaz egos. Deus não vai trabalhar para satisfazer teu ego.
Nosso ego. Deus sempre vai trabalhar para libertar a los cautivos, para libertar, a trazer salvação àquelas pessoas que precisam de Cristo. E aqui está Moisés escutando a Deus, e Deus está falando a Moisés. Versículo 9, e agora es que o clamor de los filhos de Israel enviado a mí, y también tengo visto la opresión con que los egipcios oprimen. Otra vez, el Señor va a repetir a palabra, tenho visto. Eu sei, eu conheço. Y el versículo 10, vamos al versículo 10. Estoy siguiendo de esta forma para que você me acompanhe na leitura bíblica, porque Deus tem mensaje para você en esta noche. Mas ainda no estoy entregando mensaje, estoy dando un poco el contexto de aquí, de lo que está aquí en la Biblia. El mensaje no es fácil. Me estoy preparando a vocês. Versículo 10. Ven ahora, pues te enviaré a Faraón para que tires o mi povo, os filhos de Israel de Egipto. Deus está chamando a Moisés. Primeiro Deus tem encontro com Moisés. E Moisés diz, eis-me aqui. E Deus revela a Moisés quem é ele. E ele diz, eu sou tu Deus. E ele está revelando a Moisés o que ele quer fazer. Agora vem o chamado de Moisés, diz, ven ahora, pues eu te enviaré a Faraón. Deus estava enviando a Moisés al lugar donde ele um dia fugiu. Deus te vai enviar al lugar donde você um dia fugiu. ¿De dónde você está fugindo? Moisés estava fugindo porque havia cometido assassinato. Y él fugió al desierto. Agora Deus diz, ven agora. Eu te enviaré a Faraón. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu para que vá a Faraón e tire de Egipto los filhos de Israel? Quem sou eu? Ora, quem era Moisés? A Bíblia diz que Faraón mandou a matar a todos os filhos varões que nasceram em Egipto, em Israel. E os pais de Moisés esconderam a ele 3 meses. Depois de 3 meses, eles colocaram a Moisés em Moisés. E a filha de Faraón encontrou a Moisés. E Moisés foi criado, foi educado en la mejor escola, foi treinado, foi um príncipe de Egipto. E o livro de Hebreos nos vai mencionar que ele recusou ser chamado filho da filha do Faraón. E agora vemos a Moisés, um pastor de ovelhas. E para os egípcios era despreciável. As ovelhas, para os egípcios era algo despreciável, era impuro os pastores de ovelha. E Deus mandou ao deserto a Moisés a ser pastor de ovelha, aquilo que os egípcios despreciavam. E a Bíblia diz que nem eram suas ovelhas, sino eram as ovelhas de seu sogro. E Deus diz, eu te vou enviar a Egipto. Agora, versículo 12 diz, certamente eu serei contigo. Moisés, tua missão, o que eu te estou enviando a fazer, eu te vou garantir
minha presença contigo. Você não vai ir sozinho, você não vai sozinho. Eu garanto minha presença contigo. Y cuando los hubieres tirado del pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte. Entonces dice Moisés a Dios, es que cuando fuera los hijos de Israel y decir, o Dios de vuestros padres me envió a vos, y ellos me dijeren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Y dice Dios a Moisés, eu sou que eu sou. Y dice más, así dirás a los hijos de Israel, eu sou que me envió. O que significa a palavra? O que quer dizer eu sou quem sou? Eu sou quem sou, donde vienen as palavras Jehová, o Yahweh, ou em espanhol, Jehová. Eu sou quem sou. Está dizendo, eu sou que existo por mim mesmo. Eu sou que existo, que tenho existência em mim mesmo. Mas também eu sou quem sou. Quer dizer, todo aquilo que você precisa, todo aquilo que nós precisamos de Deus, Deus é. Se nós precisamos provisão, Deus é nosso provedor. Se nós precisamos de cura, Deus é nosso sarador. Se nós precisamos de proteção, Deus é nosso provedor. Eu sou quem sou. Em esta noite, quem é Deus para você? O que precisa de Ele? Se você precisa de salvação, então Deus diz, eu sou teu Salvador. Eu sou quem sou. Eu sou todo o que você precisa para viver. Não precisa mais além de mim. Eu sou quem satisfaz tua alma. Eu sou o pão de vida. Eu sou a porta. Eu sou. E desse jeito Deus está revelando a Moisés. Versículo 15. E eu disse mais a Moisés, assim dirás a los filhos de Israel, o Senhor Deus, vosso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacob, me enviou a vós. E meu nome este é meu nome eternamente, e este memorial de geração em geração. Mis irmãos, e vamos continuar. Portanto, dice: Far-vos é subir da aflicção de Egipto a la tierra de Cananeo, de Eteo, de Amorreo, do Pereceo, de Uveo e de Feuseo, a una tierra que mana leite y miel. Versículo 18. Y ouvirán a tua voz, e irás tú con los ancianos de Israel ao rei de Egipto, y diréis: O Señor Deus, Dios de los hebreos, nos encontró agora, pues deixá-lo ir camino a 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei de Egipto não deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estarei a minha mão e ferirei a Egipto com todas as minhas maravilhas, e farei de meio dele, depois vou deixá-lo ir. Eu darei graça a este pueblo a los olhos de Egipto, e acontecerá que, quando salieres, no seréis vacío, porque cada mujer pedirá a su vecina, a su hóspeda, joyas de plata y de joyas de oro, vestes a cuales poderéis sobre vuestros filhos, sobre vuestras filhas, y despojaréis a los egipcios. Y así es que esta experiencia gloriosa que tem Moisés con Dios, una experiencia maravillosa. Este fue el llamado de Dios para Moisés. Ahora, eu quero que abram suas Bíblias. Vamos a Atos capítulo 2. Perdão, Atos capítulo 1, versículo 5. O que tem que ver o chamamento de Moisés com Atos capítulo 1, versículo 2? Vamos ver aqui.
Y dice así, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo no muito dia depois destes dias. E Jesus está falando da promessa do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Y el versículo 6 dice, aquellos pues que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás tú en este tiempo el reino de Israel? Y díceles, vos no pertences a ver los tiempos o estaciones que el Padre estableció, pero su propio poder. ¿Cuándo será el fin del mundo, Señor? A vosé, ¿qué les importa? Dice Jesús. En otras palabras, Jesús está diciendo eso. ¿Cuándo será el fin de los tiempos? No te preocupes por eso. Y el versículo 8 dice así, mas recibiréis poder do Espíritu Santo que ha de vir sobre vos. ¿Para qué? Para serme testimonias tanto en Jerusalén en toda Judea y Samaria hasta los confines da terra. Jesús está prometiendo o poder do Espíritu Santo, a virtude do Espírito Santo para a sua igreja. E Jesus vai dar algumas instruções. Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostés, estavam todos coordenadamente no mesmo lugar, obedeciendo a ordem de Jesus. Jesus disse que eles vão a Jerusalém, que esperem a promessa do Pai. Y ellos estaban obedeciendo y cumpliendo su día de Pentecostés, o sea, 40 días aproximadamente, estaban todos, 50 días, perdón, Pentecostés, 50 días, estaban todos coordenadamente en un mismo lugar. Y de repente, veio do céu un som, como un vento vehemente e impetuoso, y encheu toda la casa que estaban asentados, y fueron vistas en ellos lenguas repartidas como de fuego, as cuales posaban sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a falar en otras lenguas, conforme el Espíritu Santo les concedía que falasen. Y en Jerusalén estaban habitando los judíos, hombres religiosos de todas las naciones que estaban debajo del cielo. Y cuando aquel son ocurrió, ajuntóse una multitud y estaba confusa, porque cada uno oía falar na sua propia lengua. Y todos pasmasen y se maravillaban, diciendo unos a otros, pues que no son todos estos galileos hombres que están falando. ¿Cómo pues os oímos cada uno na nuestra propia lengua en que nos nacimos? Y el versículo 13, y otros zombando decían, están llenos de mostos, están bébedos. Una experiencia gloriosa. Era la vida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Era el Espíritu Santo descendo sobre la iglesia. Y las personas estaban asombrados. Mas ¿cuál es el mensaje de esta noche, mis hermanos? ¿O qué relación tiene a zarza ardiente con el día de Pentecostés? ¿O qué relación tiene ese encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente y ese encuentro de la iglesia con el Espíritu Santo? ¿Qué relación tienen estos dos eventos? Es que estos dos eventos, primero, fueron eventos gloriosos. Fueron eventos producidos por Dios. Uno llamó la atención de Moisés y Dios revelando sus planos para ir a Egipto a libertar al pueblo de Israel. Ahora estamos en Pentecostés. Y Dios derramando, se dice, ¿eh? Derramando de su Espíritu Santo. ¿Mas para qué? Para que la iglesia vaya al mundo a libertar a los perdidos, a testimoniar de Cristo.
Muchas veces, mis hermanos, y este es el mensaje en esta noche. La iglesia se acomodó en las experiencias con Dios. La iglesia se acomodó en un Pentecostés. Ahora imaginen a Moisés diciendo, qué experiencia grandiosa de esa zarza. Eu voy a orar para tener otra vez esa experiencia con la zarza. El gusto de la zarza. ¡Wow! Una zarza que no se consumía. Era una zarza que estaba la voz de Dios. No voy a Egipto. El gusto aquí. Es muy cómodo. Aquí está la gloria de Dios. ¿Será que eso faló Moisés? Muchas veces la iglesia tiene la actitud de los tres discípulos que fueron con Jesús al monte. Cuando Jesús comenzó a orar, ¿qué aconteció? La Biblia dice que Él se transfiguró. Y cuando Pedro vio aquella transfiguración gloriosa, al momento dice, vamos a construir unas casas, 3 casas aquí. Y de pronto ve una voz del cielo y dice, este es mi filho, a Él escutar. A igreja do Senhor, queremos fazer uma casa em nossas experiências com Deus. Queremos hacer nuestras casas frente a la zarza de fuego. Queremos hacer nuestras casas en un Pentecostés. Mas o Pentecostés no fue para que tú y yo ficásemos haciendo casas en nuestras experiencias. O Pentecostés fue un inicio de la guía, de la dirección del Espíritu Santo para conquistar y libertar a los perdidos. Oramos por experiencias, oramos por manifestaciones. Mis hermanos, esta es la palabra de Dios. No vamos a tener manifestaciones, no vamos a tener experiencias con Dios si no obedecemos el mandato de Dios y de pregar el evangelio a toda criatura. ¿Cómo es que el pueblo de Israel experimentó que un mar se abriese? ¿Cómo experimentó el pueblo de Israel que los carros de Faraón fuesen afogados en el mar? Cuando comenzaron a obedecer. Moisés obedeció al Señor. Moisés fue a la corte de Faraón y dice, deja libre a mi pueblo. Por favor, hablen conmigo en Isaías capítulo 61. Ese es nuestro mensaje en la corte de Faraón. Esto es lo que nos vamos a decir en la corte de Faraón. Dios nos está enviando al mundo, a la corte del mundo. O Espíritu del Señor está sobre mí. O Espíritu del Señor está sobre su iglesia. Porque el Señor me ungió para pregar las buenas nuevas a los mansos. Envíame a restaurar los contritos de corazón. A proclamar libertad a los cautivos, a aberturar la prisión a los presos, a pregar el alma aceptable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios y a consolar a todos los tristes. Este es el mensaje. Muchos de nosotros tenemos muchas experiencias con Dios. Provavelmente você tem muita experiência com Deus. Provavelmente você pode contar muitas coisas de Deus. Mas tus experiências não vão mudar a ninguém. São tuas. A experiência de Moisés na zarza ardiente não ia libertar a ninguém se Moisés não obedecia a Deus. Esta noche el Señor nos está diciendo así: móvese de tus experiencias a obediencia. Móvase de tus experiencias a obediencia.
Si queremos ver la gloria de Dios, si queremos ver manifestaciones de Dios aquí en la iglesia luterana, aquí en nuestra iglesia, comencemos a obedecer a Dios. Y Dios dice: recibiréis poder, eu garanto, minha presença irá com vocês, eu garanto, el poder de mi espíritu irá convosco, mas não para ter simples experiencias, es para pregar el evangelio, para salvar a almas que precisan de mí. Igreja luterana tive su Pentecostés, faz 20 anos atrás. Igreja luterana tuvo un encontro con Dios faz 23 años atrás. Muchos de los que están aquí experimentaron ese poder del Señor. Mis hermanos, ese poder no mudó. Ese poder sigue siendo el mismo. Ese Dios que vino un día luterana renovada sigue siendo el mismo Dios de hoy. Mas para que Dios se siga manifestando, mas para que Dios se siga mostrando a luterana en maravilla, luterana tiene que moverse en obediencia al Señor. Obediencia. ¿O qué mandó Dios hacer a luterana? ¿Dónde están las casas abriendo sus puertas a estudios bíblicos? ¿Dónde están los misionarios? Por eso en este año hemos colocado, voltando, no mexe, ¿né? Como dice, como este año a iglesia, marcos antiguos. ¿Cuáles son esos marcos antiguos? Esos marcos antiguos es la dirección de Dios que dio Dios a luterana. Estos marcos antiguos es aquello que Dios ordenó y direccionó para que la iglesia luterana camine en esa dirección. Y cuanto más caminamos en obediencia en esos marcos, más maravillas, más manifestaciones vamos a ver de Dios. Mas cuando la iglesia deja de obedecer al Señor, Dios corta sus manifestaciones. Y no porque dejó de ser Dios. En esta noche, mis hermanos, en esta noche, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Quantas experiências você já teve com o Senhor? Quantas vivências já você teve com o Senhor? Mas no dia presente, agora, você está vivendo em obediência? Um pastor falou assim, da seguinte maneira: um grão de obediência pesa mais que uma tonelada de orações. Igreja luterana, podemos estar orando y pidiendo al Señor. Mas Deus se vai mostrar de novo a nossa igreja quando nós começamos a obedecer o direcionamento do Senhor. Agora falando para você, o que Deus te direccionou? Qual é teu chamado? Deus a que te chamou? Se você é um visitante em esta noite, Deus te está chamando ao arrependimento. A Bíblia diz que somos pecadores diante de Deus e quebramos suas leis e somos condenados. Mas Cristo na cruz del Calvário murió para salvarnos da condenação da ira de Deus. Agora, se você é um cristão e já nos está acompanhando juntos con nós aqui na igreja luterana,
¿Cómo es su servicio al Señor? ¿Você está obedeciendo al Señor? Un día, eu vou acabar aqui. Eu vou terminar aqui. Un día, Dios falou a Saúl diciendo, Samuel falou a Saúl diciendo, mata tudo, tudo. No deje nada de tus enemigos, mata tudo. ¿Y qué fez Saúl? Deixou ao rei, deixou as bois, as ovelhas. Y cuando Samuel ven, Saúl todo contento diciendo, obedecía al Señor. Y Samuel falou, o que estoy escutando? Y él dice, no, yo dejé lo mejor para sacrificio al Señor. ¿Y qué falou Samuel? Dios te está tirando. Mejor es la obediencia que muchos sacrificios. Moisés tuvo una gran experiencia, la zarza ardiente. Dios se mostró a Moisés. Dios se reveló a Moisés. Moisés obedeció. ¿Y qué aconteció? Grandes maravillas. Grandes maravillas. A manifestación de Dios en la vida de Moisés. ¿Qué aconteció en el Pentecostés? La iglesia obedeció. ¿Y qué aconteció después? Pedro pregó. ¿Y cuántos se convirtieron? Solo 3,000. Solo 3,000. ¿Por qué? Porque la iglesia obedeció. En esta noche, ¿cómo tú puedes obedecer al Señor? ¿Cuál es la dirección que Dios dio a Luterana? ¿Sabe cómo tú, cómo yo podemos ver las manifestaciones de Dios para nuestra iglesia? Cuando comenzamos a marchar, cuando comenzamos a obedecer, cuando comienzas a abrir tus casas para estudios bíblicos, cuando comienzas a abrir tu boca para la evangelización, cuando comienzas a usar tus pies para las misiones. ¿No es la dirección que Dios dio a Luterana? En esta noche, ¿tú ficas solo en tus experiencias? ¿O estás obedeciendo al Señor? ¿Solo contas tus experiencias pasadas? No, Dios quiere que obedezca. Iglesia, obedece al Señor. Iglesia, obedece al Señor. Le falei, en esta noche era algo no muy fácil para falar. Ainda mi lenguaje un poco difícil. Porque en mi mente hay muchas cosas más. Gracias a Dios lo suficiente estoy falando para você. ¿O qué Dios te mandó a hacer? ¿Cuál es tu llamado? ¿O estás construyendo tus casas en tus experiencias? Iglesia, movámonos de la experiencia a obediencia. De experiencia a obediencia. Feche tus ojos donde tú estás. Pai, en esta noche
Tu Santo Espíritu está aquí, Señor. Señor, ¿cuántas veces, Señor, hemos tenido experiencias maravillosas contigo, Señor? Y experiencias realmente maravillosas, Señor. Como Moisés, como Elías, como Abraham, como Pentecostés. ¡Wow, Señor! ¡Qué experiencias! Y nos alegramos cuando contamos esas experiencias. Mas Dios, ninguna experiencia pesa más que nuestra obediencia a ti, Señor. Señor, que en esta noche, mis hermanos, podamos refletir, Señor, en esta noche. Que tú pides de nosotros obediencia, Señor. Esa obediencia, Padre, esa lealtad de contigo, Señor. Moisés obedeció. Él le discutió contigo, Señor, mas obedeció. Señor, nos podemos discutir contigo, Señor, como Moisés. Mas queremos obedecerte, Señor. Pai, que Iglesia Luterana Renovada es una iglesia obediente a ti, Señor. Que la Iglesia Luterana es nuestra iglesia, Señor, en la cual nos estamos aquí, Señor. Podamos ser obedientes. Y tu palabra dice, Señor, recibiréis poder para que sean mis testimonios. Para que, Señor, se cumpla el libro de Isaías 61. O Espíritu de Dios está sobre nos para restaurar, para libertar, para proclamar salvación a los perdidos, Señor. Mas no, ¿qué estamos haciendo con esa unción? Mas no sé qué estamos haciendo con esa unción, Señor. Dios, que nos sofiquemos con experiencias maravillosas, mas sí nos podamos obedecerte a ti, Señor. Obrigado, Señor, en esta noche. Que esta palabra fique en el corazón de mis hermanos, Señor. Que esta palabra fique de reflexión, Señor, para esta semana, Señor. ¿En qué área de mi vida, Señor, no te estoy obedeciendo, Señor? ¿En qué áreas de mi vida, Señor, estoy siendo rebelde contigo, Señor? ¿En qué áreas de mi vida, Señor, estoy edificando mi vida en experiencias, Señor? Y muchas veces experiencias pasadas, cuando tú tienes mucho para nosotros en el presente y en el futuro, Señor. Aviva tu iglesia, Señor. Aviva tu iglesia, Señor. Aviva tu iglesia, que aviva cada familia. Obediencia, Señor. Queremos obedecerte, Señor. Queremos obedecerte, Padre. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Mis hermanos, móvase a obediencia. Móvase a obediencia. Movamos nuestra obediencia y vamos a ver a manifestación de Dios en nuestra iglesia, en nuestras casas y en nuestras vidas. Va a haber persecución, Dios va a luchar por nosotros. Va a haber oposición, Dios va a abrir el mar vermelho para nosotros. Mas para eso tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. El Señor está con nosotros y garante su presencia en nuestras vidas. Deus abençoe, mi hermano.